A polícia de Vancouver já sabia o que acontecia dentro daquela fazenda em 1998 e a denúncia vinha de Elaine Allen, ex-coordenadora de um centro de acolhimento para prostitutas. Uma mulher que viu de perto o que as autoridades escolheram ignorar. O proprietário daquelas terras já havia sido acusado de tentativa de homicídio lá em 1997, após ter esfaqueado uma prostituta chamada Wendy Lee Stetter. Mesmo assim, nada foi feito. E quando o detetive Kim Rosmo se pronunciou afirmando com total certeza que um assassino em série estava agindo naquela região, ele foi demitido. A maioria dos policiais acharam que o caso não merecia atenção. Mas o jornal American Most Wanted já alertava o país inteiro sobre a existência de um assassino em série em Vancouver. As próprias mulheres que trabalhavam nas ruas já sabiam quem ele era. Quando aquele homem aparecia nas áreas de prostituição, o recado corria entre elas em segundos. Encontro ruim, simples assim. Uma frase que significava: esse homem pode te machucar, esse homem pode te matar. E quando o nome do suspeito veio à tona e as autoridades finalmente agiram, ninguém ficou surpreso. Já era tarde demais, principalmente para as vítimas, concluiu Elaine Allen. Esse homem foi responsável pelo desaparecimento de dezenas de mulheres, talvez quase 50, e o que ele faz com os corpos, ele dava para os porcos comerem. E nesse vídeo a gente vai contar a história de um dos piores serial killers do Canadá. Um caso que expôs a negligência da polícia com mulheres vulneráveis. Eu sou a Geice Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E você está no Aprendizados Novos. Mas para entender esse caso, a gente precisa primeiro entender o lugar. O lado leste do centro de Vancouver, no Canadá, é considerado o pior bairro de todo o país. São apenas 10 quarteirões. Mas esses 10 quarteirões concentram uma realidade que a maioria das pessoas prefere não ver. O local é conhecido como Low Track, que seria algo como trilha baixa em português. Uma região marcada por hotéis baratos, becos escuros, lixo nas calçadas e uma população de 5 a 10 mil pessoas. Que convive diariamente com o consumo pesado de substâncias ilegais, principalmente heroína e crack. Isso tudo controlado por gangues de motociclistas, grupos criminosos asiáticos e todo tipo de facção que você possa imaginar. E nesse contexto, havia muitas mulheres que trabalhavam nas ruas, tanto de dia quanto de madrugada. A maioria delas viviam afastada da família, pois elas viviam em uma situação precária e elas dependiam daquele ambiente para sobreviver, né? E essa região também tinha, e isso é um dado real, a maior taxa de doença transmissível, ou seja, da América do Norte inteira. E foi justamente nesse cenário, nesse lugar esquecido pelo poder público, que um homem começou a agir, quieto e sem chamar atenção. O nome dele, Robert William Pickton. Ele nasceu em 1949, em uma cidade a cerca de 30 quilômetros de Vancouver. A família dele já criava porcos há 3 gerações, em uma enorme fazenda daquela região, e ele morava lá com o irmão David e a irmã Linda, e também os pais. Quando os pais faleceram na década de 70, os 3 herdaram a propriedade, né? Só que a irmã deles, a Linda, ela foi embora, e aí só ficou o David e o Robert na fazenda. E a fazenda foi decaindo. Os irmãos abandonaram a criação de porcos, mantiveram alguns animais, mas sem nenhum cuidado. E os porcos andavam livremente, e a fazenda era uma bagunça completa. E fora que os irmãos, eles raramente tomavam banho, eles viviam com roupa suja de lama e outras coisas também de animais que viviam ali. Os vizinhos até falaram que lá era algo muito estranho. Os vizinhos olhavam e via os caras todos sujos. E a fazenda tudo suja ali, porque, era um monte de porco, um monte de negócio... Sem higiene nenhuma, imagina o cheiro que devia ser aquilo. Até que algo mudou. Um desenvolvedor urbano apareceu interessado em comprar partes das terras. E os irmãos, que nem imaginavam o valor real que tinha a propriedade, acabou vendendo uma grande parte da fazenda, né? Só que essa grande parte rendeu para eles 5 milhões, ou seja... Eles eram relativamente simples, do nada eles se tornaram milionários. Ganhou na Mega Sena. E aí, como eles precisavam fazer alguma coisa com esse dinheiro, eles tiveram a ideia de transformar um dos barracões da fazenda, que era o antigo matadouro, em um salão de festas. O lugar foi batizado de Pig Palace. E em 1996, eles criaram uma organização chamada Pig Palace Good Time Society.
E o objetivo deles era promover eventos e festas, né, para arrecadar dinheiro para projetos sociais. Só que esses eventos, né, essas festas que eles fizeram, juntou mais de 2.000 pessoas. Motociclistas, pessoas em situações de vulnerabilidade e também trabalhadoras das ruas de Lautrec. Era uma mistura caótica, e era exatamente isso que o Robert queria. Porque Robert tinha uma rotina, ele visitava o Lautrec com frequência. Ele alegava que, ele ia até lá para descartar resíduos que ele processava na máquina, resto de carne, essas coisas, né, que ele processava na fazenda. E o que ele fazia? Ele aproveitava que ele estava, despejando esses resíduos e ficava selecionando as garotas para a festa. Ele chegava nelas e oferecia dinheiro, bebida, comida, substâncias, e as mulheres aceitavam, mas porque precisavam. Era um ciclo perfeito para ele. As mulheres atraíam os homens. E os homens pagavam para entrar, né? Então, o dinheiro nunca parava de entrar. Só que existia algo ali que não aparecia nas contas. Algo que acontecia depois que as luzes da festa baixavam, e só quem estava lá dentro poderia ver. As mulheres começaram a desaparecer uma por uma, sem barulho, sem que ninguém se importasse. Porque infelizmente essas mulheres elas já eram invisíveis no dia a dia. E continuavam invisíveis no desaparecimento. Muitas delas estavam afastadas da família. Outras tinham famílias que demoravam meses para notar a ausência. E quando reportavam o desaparecimento, a polícia muitas vezes simplesmente ignorava, presumindo que elas tinham ido embora por conta própria. Vamos falar os nomes delas, pois elas merecem ser lembradas. Serena, 29 anos, visto pela última vez em agosto de 2001, reportada como desaparecida pouco tempo depois. Mona Wilson, 26 anos, desapareceu em novembro de 2001. Nunca mais foi vista. Seu caso rapidamente se juntou aos outros. Andrea Joyce Barry, 23 anos, desapareceu em junho de 2001, última vez vista nas ruas de Lautrec, reportada dias depois. E assim os desaparecimentos foram se acumulando, um após outro, em silêncio. E sabe o que é mais perturbador nessa história? É que, as próprias colegas já sabiam nas ruas. Quando Robert aparecia na região, elas já desconfiavam que algo de errado tinha com aquele homem. E a informação que uma passava pra outra, ela encontro ruim. Era 2 palavras rápidas para elas não aceitar nada com ele. Um aviso que podia salvar uma vida, ou que infelizmente chegava tarde demais. Galera, se vocês estão assistindo o vídeo até aqui, não esqueçam de deixar o like de vocês. E já comenta aqui embaixo o que vocês estão achando sobre esse conteúdo. E já compartilha também esse vídeo. Em 1997, um homem foi acordado no meio da noite por batidas desesperadas na porta da sua casa. Do lado de fora, uma mulher gritava por socorro. Ele abriu com cuidado, e o que viu o deixou sem palavras. A mulher tinha uma ferida no estômago, estava sangrando muito e tinha uma algema presa em um dos seus pulsos. O nome dela, Wendy Lynn Stetter. Ela trabalhava nas ruas de Lautrec. E ela contou o que tinha acontecido. Foi convidada para uma festa no Pig Palace. E lá um homem a algemou e a esfaqueou no estômago. E ela conseguiu reagir. Tomou a faca da mão dele, só que ele se feriu no rosto e ela conseguiu correr. Ela foi levada ao hospital e naquela mesma noite, adivinha quem apareceu na unidade de saúde? Robert, com ferimento no rosto completamente compatível com o golpe de faca. E nos bolsos dele, uma chave, que abria exatamente a algema da Wendy. Os policiais foram chamados, levaram o Robert para a delegacia. Ele deu uma versão oposta, disse que ela tentou roubá-lo e que ele se defendeu. E os policiais acreditaram nele. Não teve nenhuma acusação e ele foi liberado. Esse é daqueles momentos que a gente olha assim e respira bem fundo, né? Porque se os policiais tivessem acreditado na Wendy e tivessem feito a acusação, tinha livrado muita gente de muita coisa. O que viria depois poderia ter evitado, né? Mas não foi. Depois do que aconteceu com a Wendy, um funcionário da fazenda, um homem chamado Bill, começou a ficar desconfiado. Ele sabia do desaparecimento, sabia que Robert visitava o Lautrec e sabia que alguma coisa não fechava. E aí ele foi até a polícia e relatou que uma das convidadas tinha contado tudo pra ele. Contou que tinha visto dentro do trailer do Robert uma pilha de roupas femininas, mais de 10 bolsas e várias identidades de mulheres diferentes.
A polícia até tentou contato com essa testemunha, mas ela disse que ela não queria se envolver, que ela estava com muito medo. E sem o depoimento dela, não havia mandado de busca, e sem mandato, os policiais meio que deixaram pra lá. Anos se passaram e as mulheres continuaram desaparecendo. E o Robert continuou indo às festas, continuou visitando Lautrec e continuou agindo. Enquanto isso, o detetive Kim Rosmo, um dos poucos que levou o caso a sério, Desenvolveu uma análise geográfica, apontando que um criminoso em série estava operando em Vancouver. Ele apresentou seus dados com convicção, e a resposta que ele recebeu foi uma demissão. E é aqui que a gente precisa falar algo muito importante. Essas mulheres não foram ignoradas por acaso. Elas foram ignoradas por um sistema que historicamente trata certas vidas como menos importantes. Elas foram ignoradas por um sistema que não se importava com a vida delas. E esse é um dos aspectos mais sombrios de toda essa história. Mas em 2002, teve algo que mudou de verdade. Um funcionário temporário que passou pela fazenda foi até a polícia relatar que havia visto armas irregulares dentro do trailer de Robert. Dessa vez, os policiais conseguiram o mandado de busca. Quando entraram no trailer, não encontraram apenas as armas, encontraram itens ligados a várias mulheres que tinham desaparecido ao longo daqueles anos. Rapidamente, o Robert foi preso, mas solto mediante pagamento de fiança. E ele pagou. E os policiais avisaram que ele ficaria sob vigilância e que as buscas na fazenda iriam continuar. E foi aí que as investigações chegaram a um lugar que ninguém queria acreditar que existia. O Pig Palace, o salão de festas, ficava dentro do antigo matadouro da fazenda. Um lugar com ganchos no teto, chão manchado, instrumentos usados para o abate dos porcos ainda lá, parados. Os investigadores encontraram vestígios de sangue humano naquele espaço, o sangue de uma das mulheres desaparecidas. E aí sim, finalmente, o Robert Pickton foi preso por assassinato. Os policiais fizeram uma jogada inteligente. Colocaram Robert em uma cela com um agente disfarçado, que se passou por outro detento. A conversa toda foi gravada, e o que o Robert disse naquela gravação chocou até os investigadores mais experientes. Ele disse que tinha sido pego dessa vez, principalmente por causa de DNA. Ele comentou sobre como descartava os vestígios, mencionando a máquina de reciclagem animal da fazenda, que transformava restos orgânicos em um tipo de material usado de diversas indústrias. E então ele disse algo que ninguém esperava, que ele queria ter chegado a 50 vítimas. 50 vítimas, e ele queria ser maior do que os casos que ele via na TV dos Estados Unidos. E ele também descreveu o método que ele usava. Ele usava seringas com anticongelante. Ele injetava nas mulheres e em cerca de 10 a 15 minutos elas não resistiam mais. E depois disso, ele levava os corpos ao matadouro e fazia com eles o mesmo que havia feito com os porcos a vida inteira. Os restos eram colocados na máquina de reciclagem. Ou seja, o material era processado e era enviado para a indústria. Então, cosméticos, alguns tipos de produtos alimentícios. E as partes que ele separava, ele misturava com algumas carnes de porco e fazia alguns embutidos. E esses embutidos eram distribuídos nas festas dos Pig Palace. Ou seja, as pessoas estavam lá, quando passava o garçom servindo, as pessoas estavam comendo o resto ali de pessoas mortas, embutido junto, sem saber. No estômago, velho. E fora que também ele fazia cosmético, então às vezes você comprou lá uma máscara de rosto, aí você tá lá passando e também tinha resto de pessoas mortas lá sem você saber. Ele distribuía para os vizinhos, para os comércios locais e até instituições de acolhimento da região. Isso não é apenas um crime. Isso é uma das histórias mais perturbadoras que o sistema criminal canadense já registrou. E aí, o mais assustador disso é que ele agiu por décadas sem que fosse pego. E tipo, o sistema fingiu não ver o que estava acontecendo. Só porque as meninas não tinham suporte ali da família, quando elas sumiam, eles não procuravam saber o que aconteceu. Só que na primeira que tivesse desaparecido, já era para se aprofundar e investigar, porque não é normal uma pessoa sumir. Não precisava chegar em tantas vítimas, igual chegou. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdos como esse.